Logitech anunciou oficialmente o seu console de cloud gaming. O Logitech G Cloud é o novo console da Logitech, né, em parceria com o Xbox, com a Nvidia, né, com a Microsoft também, para trazer o cloud gaming para um console portátil. E vamos falar tudo sobre ele aqui, tudo que foi anunciado sobre ele, inclusive o preço. Então se inscreve no canal para continuar acompanhando novidades sobre cloud gaming aqui no canal e deixa o like para dar uma fortalecida nesse vídeo. Esse console será compatível então de forma nativa, né, com xCloud e GeForce Now, e também poderá ser utilizado outros cloud gaming nele pelo navegador, né, ou baixando o aplicativo da Play Store, já que ele é um console que roda em Android. Ele também promete uma autonomia de 12 horas de duração de bateria. É um fator muito interessante para esse console de cloud, né, porque a ideia realmente é ele ser portátil para você levar para viagens, né, ou quando você for sair de casa. Uma coisa que é um pouco complicada é o preço, né, mas eu já vou falar sobre isso. Então ele foi apresentado também no blog da Microsoft, né, já apareceu aqui, e aí eles falaram o seguinte, né: hoje estamos anunciando que o Xbox Cloud Gaming estará disponível em mais lugares, como o Logitech G Cloud Gaming Handheld, quando for lançado na América do Norte em 17 de outubro. Então vai chegar esse console aí a partir do dia 17 de outubro nas lojas dos Estados Unidos, né? Estará disponível na América do Norte em 17 de outubro. Ainda não há data para ser lançado na América do Sul, então. Aqui a Microsoft frisa, né, que você vai poder jogar vários jogos que estão no cloud game da Microsoft, incluindo, né, o Fortnite de forma gratuita, né, sem precisar da assinatura do Game Pass. Atualmente é o único jogo do catálogo ali do xCloud que você pode jogar sem precisar ter uma assinatura, né? Você precisa ter a conta da Microsoft, né, utilizar ela para entrar, mas você não precisa da assinatura do Game Pass. Aqui eles também falam que trabalharam junto com a Logitech para ativar o recurso Remote Play, né, fixado como um atalho para a tela inicial. O Remote Play difere do Xbox Cloud Gaming, permitindo que você transmita sua biblioteca completa do Xbox. Então, atualmente, né, enquanto não tiver aí a opção de você jogar jogos comprados no xCloud, você pode utilizar o Remote Play para jogar jogos que você tem na sua biblioteca. Mas, para usar o Remote Play, você precisa ter um Xbox, né? E aqui, né, na própria Microsoft, eles já anunciaram, já colocaram aqui o preço também, $349,99 e em promoção aqui na pré-venda por $299. Esse valor é um pouco salgado, né? Um pouco bem salgado, inclusive. Tá próximo ou mais alto que o Steam Deck, agora não sei dizer exatamente, mas está muito próximo do Steam Deck, tendo em vista que o Steam tem as especificações técnicas melhores, né? Bem melhores para jogos pesados, e o Logitech G é focado em cloud gaming, então a configuração dele é baixa. Vamos falar sobre a configuração dele agora. Então nesse site aqui, eles falam aqui sobre as especificações técnicas do Logitech G. Então ele tem um processador Qualcomm Snapdragon 720G, tela multitoque IPS de 7 polegadas, resolução 1080, né, Full HD, 1920 por 1080, taxa de atualização 60 Hz. Eu acredito que esse bater aqui deve ser a memória RAM, né? Então 4 GB, 463 gramas, bateria mais de 12 horas. No site mesmo deles, da própria Logitech, eles informam que 12 horas se você utilizar então com o brilho em 50% e o som do volume em 50%. Aí as características, então ele tem conector para fone de ouvido 3.5mm, suporte a Bluetooth 5.1, USB-C 3.1, Wi-Fi AC de até 5 GHz, alto-falantes estéreo, feedback tátil. O sistema operacional então é o Android 11. E o preço, como a gente falou aqui, então $349 e $299 durante o período de pré-encomendas, pré-venda, né? Então lá nos Estados Unidos, no Brasil não tem, né? Não está disponível. Aqui o site até colocou, né, aquilo que a gente falou, as especificações são bastante simples, considerando o quanto a Logitech está cobrando pelo próprio dispositivo, que é vendido pelo mesmo preço de um Steam Deck. A comparação é inevitável, embora sejam direcionadas a públicos diferentes. O Steam Deck é complicado de configurar, enquanto o Logitech G Cloud, em nosso curto período de tempo, era muito mais suave para simplesmente pular direto para um jogo de Halo Infinite. Uma coisa que eu acho importante falar, né, que eu acho que a gente pode sim criticar o preço, né, eu acho que o preço poderia realmente ser mais barato, mas por outro lado é um mercado novo, né, que está começando agora. Então esses consoles focados em cloud gaming, né, talvez seja o primeiro ou um dos primeiros que está surgindo. Então
Então eu acredito que com a concorrência, né, com a entrada de novas empresas criando esses consoles portáteis, o preço deve melhorar. Enquanto isso, o preço vai ser mais alto mesmo, mas acredito que futuramente isso deve baixar. O site The Verge também falou um pouco sobre o console, né? E aqui ele lembrou que você tem acesso ao Google Play Store, Xbox Cloud Gaming e GeForce Now da Nvidia. Ele fala também que embora você possa jogar jogos para dispositivos móveis Android, o foco está realmente nos jogos na nuvem e o dispositivo portátil foi projetado dessa maneira para fornecer 12 horas ou mais de duração de bateria. Mais algumas especificações que não foram faladas antes, então a CPU é octa-core, que roda em até 2.3 GHz, 4 GB de RAM, né? Então aquilo que a gente tinha falado antes, 64 GB de armazenamento. Uma porta USB 3.1 e a bateria é de 6.000 mAh, que carrega em cerca de 2.5 horas. Então 2 horas e meia carrega essa bateria. Aí tem entrada para cartão micro SD, né, para expansão, e não tem suporte para 5G ou cartão SIM. Então você vai precisar aí estar conectado sempre no Wi-Fi. Aqui eles fizeram uma comparação de peso, então, entre o Switch e o Steam Deck, né, e o Logitech G Cloud. O Logitech G Cloud pesa 463 gramas, o Switch 322 gramas e o Steam Deck é mais pesado com 669 gramas. Aqui eles também fizeram uma comparação, né, dos Estados Unidos do preço do Logitech comparado com o Nintendo Switch e o Steam Deck. Então o Logitech está saindo por $349 depois do lançamento, né, enquanto o Switch está saindo por $299. Então o preço agora atual, né, é idêntico ao Switch. Já o Steam Deck sai por $399, então o Steam Deck é um pouco mais caro. Eu quase estava esquecendo, né? Então vamos comparar rapidinho o valor em dólar. Então no pré-lançamento, então $299 sai por R$1.546, né? Isso em conversão direta, tem que considerar que tem impostos e tudo mais. Esse valor pode aumentar aqui no Brasil, pode ser diferente, a não ser que ele seja fabricado aqui e tenha um preço localizado, né? Então aí o preço pode baixar. Mas agora no lançamento, então, o valor tá R$1.546 se ele fosse vendido aqui no Brasil e se a conversão fosse direta, sem impostos e tudo mais. O que é um valor muito próximo do Xbox Series S, mas obviamente a proposta é bem diferente e aí cada consumidor vai definir se quer comprar ou não, né? Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha esquecido nenhuma informação. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo e comenta o que você achou desse console portátil e se você acha que vale a pena ou não vale a pena. Quero ver vocês discutindo aí no chat, de forma positiva, obviamente. Então deixa o like, se inscreve no canal, valeu, tamo junto e até a próxima!